Que Deus continue nos abençoando, amém? Amém. Vamos colocar de pé para a gente ler o Salmo 135, para dar início ao nosso culto. Graças a Deus. Salmo 135, quero ler apenas alguns versos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 135. Que diz o seguinte: Deus é louvado pela sua bondade, poder e justiça. Amém. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém? Vamos curvar nossa cabeça para uma palavra de oração. Nosso amado Pai Celestial, que coisa maravilhosa, Jesus, quando pensamos, ó Deus, no Teu amor tão especial, Pai, tão sublime. Quando pensamos que o Senhor escolheu a cada um de nós, Senhor, ó Deus, e ali naquele Calvário, naquela noite triste, naquela tarde triste, o Senhor pagou o preço, pagou a pena que custou o pecado e a pena para afastá-lo de nossas vidas. Pai, hoje estamos aqui, Senhor, gratos a Ti, gratos pela Tua graça, gratos pelo perdão que o Senhor nos concedeu, pela Tua escolha, Senhor. Muitos ali fora não Te conhecem, mas o Senhor nos escolheu para se apresentar a nós, Pai. Oh, que privilégio! O Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Criador de tudo. Aleluia! Te amamos, Senhor Jesus. Pai amado, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, Senhor. Qualquer pensamento que tenha entristecido a Ti, ou palavra, gesto ou atitude, Pai, ajuda-nos mais uma vez. Queremos entoar louvores a Ti, Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai. E viemos com ousadia através do Teu sacrifício. Pai, aceita-nos como Teus adoradores, pois, a Deus, nos rendemos a Ti e abrimos este culto em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Os irmãos, fiquem à vontade. Antes de nós começar a cantar, gostaria de apresentar o nosso visitante desta noite. Está conosco o irmão Anis, sua esposa e seu filho. Vocês podem levantar suas mãos? Estão ali, são colegas do irmão Luciano, da colega do trabalho. O que temos a dizer a eles? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fiquem à vontade, tá bom? Estou na casa do Pai, amém? Amém. Vamos cantar o 276 do nosso cenário? Graças a Deus. 276 do nosso cenário. Vamos estar. Aleluia. Ó céu. Desculpa. Vou começar de novo. Ó cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia
Ao Pai suplicou.
Você, glória, pode dar o teu glória a Deus, aleluia, amém? Glória a Deus, aleluia, adorar o nosso Rei, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Amém. Vamos cantar o louvor de graça. Pois tomado-me em graça, tem dado a salvação, teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer, pelo que fizeste a mim, e só posso te agora a minha canção.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ensinando e orando, às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Glória a Deus. Irmão, quantas vezes pecado, Glória a Deus. sofrendo, gemendo, fraqueza de dor. E ela chegar a vencer, você é culpado. Tenha cuidado, que o mal tem muito valor. Aleluia. Não, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Orando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Glória a Deus. Glória Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não foi um pedido, mas olha que ele nos fez. Como podemos ficar nos braços cruzados? Que ele te traz.
sobrou para o irmão Fernando. Aleluia. Glória a Deus. Até lá, papai. Irmão Fernando, eu queria te ouvir cantar, viu? Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, vamos suportar, pois a luta é grande, estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já deixa a história que deixei pra morrer por ti. Lá na rua, cidade de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue eu uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transportou nessa hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Uma lança afiada me transportou nessa hora de agonia, até meu pai me desamparou. Nessa hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por vezes, se negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avisei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Meus problemas todos posso resolver, basta somente crer que a solução já chegou pra você. Está doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Ele é Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Vamos se colocar de pé então, vamos ouvir a palavra. Graças a Deus. Vamos nossas frontes e cantamos assim. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Crer.
Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos, no precioso nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos visitando. Amém. Que a gente possa abençoar e falar com vocês nesta noite, assim como cada um de nós que estamos aqui, né? Que vocês verdadeiramente possam levar o que vocês vieram buscar aqui nesta noite. Atos capítulo 2, versículo 41. Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava à igreja aqueles, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem é que acrescentava? O Senhor. Ele nunca deixou a sua igreja. Amém? Amém. Cubra tua fronte um momento. Fala com ele, o Senhor Jesus Cristo, pois, de acordo com a palavra dele, ele está aqui no nosso meio nesta noite. Onde houver 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Então, Jesus está aqui nesta noite. Senhor Deus, te louvamos, Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui na tua casa mais uma vez. Cantamos louvores a ti, e agora chegou o momento, Senhor, de o Senhor falar conosco através da tua palavra. Que a tua palavra penetre em nossa alma, Senhor, no nosso coração, e encontre um bom lugar no nosso coração, Senhor, que possamos ouvir de bom grado a tua palavra, e assim o Senhor fazer em nós aquilo que o Senhor deseja. Pai, abençoa cada um que entrou aqui dentro deste santuário. Ajuda teus filhos nesta noite, Pai. Cura aqueles que estão enfermos, os que estão preocupados, abatidos. Senhor, o Senhor, como foi cantado aqui, o Senhor é o remédio. O Senhor é o que cura, o Senhor é o que transforma, o Senhor é o que liberta. E para isso estamos aqui, Senhor, para receber as bênçãos do Senhor, a cura, a libertação, a transformação de nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade no nosso meio, de agir e fazer o que o Senhor deseja. No precioso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Poder se sentar, fique à vontade. Vou falar um pouco sobre Jesus no seio da verdadeira igreja. Jesus no seio, ou no meio, né, da verdadeira igreja. Se nós fôssemos olhar um pouquinho antes aqui no livro de Atos, nós começamos a partir do versículo 41, onde foram agregadas quase 3.000 almas.
os que foram batizados conforme Atos capítulo 2, no versículo 38, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa foi a promessa de Deus. Olha aquelas pessoas que estavam com o coração compungido, talvez um pouco confusas no dia de Pentecostes, porque eles nunca tinham visto um acontecimento tal como a descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, eles estavam reunidos num só lugar, concordemente, e ali o Espírito Santo desce. E então, as pessoas que estavam naquela grande festa do Pentecostes, de todas as nações da terra, que iam para Jerusalém para a festa, eles ficaram confusos, não sabiam o que estava acontecendo ali. E Pedro então começa a explicar isso que vocês estão vendo, essas pessoas falando em línguas, e vocês ouvindo na própria língua de vocês, isso eles não estão bêbados, mas isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias diz: Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão e falarão em línguas e tal, e assim então essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2. E quando eles se compungiram e perguntaram: o que nós vamos fazer então? Aí Pedro dá o remédio. Pedro dá o remédio. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Amém. Esse era o remédio. Amém. Mas ali debaixo daquele discurso de Pedro, ouvindo aquele discurso de Pedro, havia uma grande multidão. Mas quase 3.000 almas receberam e aplicaram o remédio. Vocês vão ver que Jesus então tinha prometido que nunca ia deixar essa igreja. E ali ele desce na forma do Espírito Santo. Vocês vão recordar que em João 14, ele diz: eu não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Então ele voltou na forma do Espírito Santo. Mas é interessante que ele voltou na forma do Espírito Santo, e nós poderíamos dizer, então era o Espírito Santo que estava na terra, correto? Mas quando encontra Saulo no caminho de Damasco, vem uma grande luz e derruba Saulo do cavalo, ele cai por terra, cai cego. Por causa da grande luz ele ficou cego. E aquela voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso em Atos capítulo 9, quando Paulo estava indo para Damasco para prender os cristãos. Ele tinha carta dos principais dos sacerdotes e ele arrastava as mulheres pelo cabelo, prendia, açoitava. Ele estava indo para Damasco para pegar mais um grupo de fanáticos, segundo o pensamento do Dr. Saulo. Ele era muito esperto, muito letrado, estudado aos pés de Gamaliel, não acreditava em outra coisa senão no farisaísmo. Era fariseu dos fariseus, era judeu, seguia as leis, mas agora ele tem um encontro com quem? Uma luz forte no caminho de Damasco, e ele estava indo prender os cristãos. Mas quem é que estava protegendo aqueles cristãos? Quem é que estava no meio da igreja? Jesus. Aleluia. Mas pastor, não era o Espírito Santo? Vocês vão ver na própria narrativa de Atos capítulo 9, que quando Saulo pergunta: quem és, Senhor? Ele estava cego. E a voz lhe diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas o Saulo estava perseguindo Pedro, Tiago, João. Só que Jesus estava nesses indivíduos. Por isso que Jesus chama a atenção de Saulo
eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu estava perseguindo o irmão Rogério, vamos supor que eu fosse o Saulo, e eu vim aqui para prender o Rogério. Então eu vou prender o Rogério e tal, e vou levar preso e vou arrastar ele, estou perseguindo o Jackson, porque eles estão falando de um tal de Jesus que eu não conheço. Eu não aceito esse Jesus como Salvador, não aceito como Messias, porque eu tenho muito conhecimento, eu sou fariseu. Estou falando isso como se eu fosse o Saulo. Então eu quero acabar com essa seita dos nazarenos, que era assim que eles chamavam, e eu vou prender então. Só que dentro do Rogério e dentro do Jackson já estava quem? Jesus na forma do Espírito Santo. Aleluia. Tanto é que quando Saulo pergunta quem é Senhor, porque ele tinha ficado cego, o que acontece? A voz vem, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas eu estava perseguindo o Rogério, só que dentro do Rogério já estava o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Porque Jesus nunca desamparou a sua verdadeira igreja. Amém! Nunca desamparou. E vocês vão observar então que ali, no princípio, em Atos 1, versículo 15, se não me falha a memória, o Espírito Santo desce e eles estavam ali quase 120 pessoas apenas. Receberam o Espírito Santo ali, dos quase 120, vocês vão lembrar disso, né? Aleluia! Quase 120 pessoas que estavam ali. E no Atos 1, versículo 15, naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Mas na próxima vez que você vê, depois que o Espírito Santo desce, agregaram-se quase 3.000 almas. Então a igreja de Jesus começa a crescer. E é tão interessante que ela vai crescendo, e em Atos 4, no versículo 4, depois de um discurso também, os principais dos sacerdotes se doíam, no versículo 2, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Satanás estava tentando destruir esta pequena igreja, porque já tinha crescido de quase 120 para 3.000 almas, quase 3.120 agora. Estão me acompanhando? Amém! Então ele queria destruir aqueles quase 3.000. Mas olha o que o versículo 4 diz. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Ou seja, não conseguia barrar, não conseguia parar. Correto? Amém! Então, começou com quase 120, depois a próxima redada já era quase 3.000, já foi para 3.120, depois a próxima redada foi para 5.000, mais 5.000 já estava com quase 8.120. Ali. Logo de pegada, veja, e nunca conseguiram parar. E em Atos capítulo 5, no versículo 14, aí a Bíblia parou de contar, aí ela só diz assim, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Por mais que o diabo tentasse. E nós vemos, por exemplo, que no princípio dessa igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja que começou em Jerusalém, ela é fundada e cresce rapidamente, mas ela enfrenta uma crescente perseguição por parte dos líderes religiosos. Eles não deixaram a igreja de Jesus sossegada. Eles ficavam perseguindo, maltratando, tentando acabar. Mas quanto mais eles tentavam eliminar essa pequena noiva de Jesus Cristo da face da terra, prendendo, ameaçando e matando qualquer que aceitasse essa fé, mais ela crescia. Então,
os planos de Satanás eram frustrados. E nesse período, irmãos, era um período de grande manifestação da força do céu. Embora o diabo tivesse se levantado com tudo que podia naqueles líderes religiosos, vocês vão ver uma grande manifestação do poder diabólico através da própria religião, prendendo, matando, açoitando os discípulos de Cristo. Mas também nós vamos ver, e até mesmo os demônios, nós vamos ver um período muito forte de poder demoníaco no princípio da igreja primitiva, mas também nós vemos uma grande manifestação do céu. Estão me acompanhando? Uma grande manifestação de anjos. Prendiam, os líderes religiosos prendiam, mas os anjos iam lá e soltavam. Os anjos confortavam. Demônios possuíam feiticeiros, donzelas, vagabundos. Mas vocês vão ver, por exemplo, quando aquela mulher, aquela jovem ia atrás de Paulo e de Silas, que eles estavam indo para orar, e ela ficava ali sempre. Esses homens são servos de Deus Altíssimo. Vivia perturbando até que Paulo vira para trás e excomunga, ou repreende aquele demônio, e aquele demônio então deixa aquela jovem que tinha o espírito de adivinho. E assim por diante, o grande poder de Deus manifestado para que a sua igreja crescesse limpa. Crendo nos ensinamentos de Cristo, na sua palavra. Veja, então, nada podia fazer calar a voz destes homens e mulheres que receberam essa gloriosa revelação. Por mais que o diabo tentasse barrar, nada podia fazer frente a eles, porque havia uma promessa dada por Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E isso tem acontecido até hoje. Veja, Mateus capítulo 16, versículo 18: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, como disse, foi um período de grande intervenção sobrenatural. Satanás querendo acabar com a igreja, porém Deus intervindo literalmente de uma forma extraordinária para manter essa igreja viva e o evangelho avançando. Sabemos que houve um grande rastro de sangue para que esse evangelho chegasse até nós. Essa palavra chegasse até nós. Houve uma grande mortandade, matança de cristãos. Lembra daquele hino, eu sou a semente do sangue? Muito sangue derramado, nossos irmãos presos nas arenas, dados aos leões, queimado nas praças, eram conhecidos como tochas humanas, porque eles colocavam piche nas pessoas que não negassem a Cristo e colocavam fogo. Eram inventados equipamentos só apropriados para a tortura, e quanto mais cruel fosse a tortura, mais eles tinham êxito naqueles equipamentos, para fazer com que as pessoas negassem a Cristo. Os que crescem em Cristo negassem a sua fé, mas nunca conseguiram parar. Aleluia. Sabe, irmão, você que está sentadinho aqui, limpinho hoje, ouvindo o Evangelho, numa igreja limpa, tranquilo, tem liberdade para ouvir o Evangelho, e tem liberdade para escolher se você quer o Evangelho ou não. Nem sempre foi assim. Você é um privilegiado por esse Evangelho ter chegado até você, esse Evangelho verdadeiro. Agora, Jesus, ele nunca abandonou a sua igreja. Ele esteve desde o princípio junto com ela, cumprindo aquilo que ele disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele sempre esteve protegendo, embora Satanás tentasse matar a igreja, e no princípio matava um aqui, mas parece que quando o sangue daquele irmão caía na terra, parece que brotava mais e mais pessoas que
criam em Cristo. Aleluia. Mais e mais pessoas aceitavam o Evangelho quando viam a fé daqueles irmãos que não negavam a Jesus. Mais e mais pessoas se convertiam ao Evangelho, e a igreja ia crescendo e prevalecendo, e as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja de Jesus. Então, foi deixado um rastro de sangue para que as boas novas chegassem até nós. Muitos não quiseram, e muitos também hoje não querem abrir o coração para o Evangelho de Jesus. Muitos preferem seguir uma religião, e muitos nesta noite, escutem isso, estão chegando ao final da jornada, dando o último suspiro e percebendo que a religião que eles confiaram não pode dar a vida eterna a eles. Muitos estão cruzando a linha neste momento entre a vida e a morte, estão percebendo que na religião onde eles colocaram as suas apostas não vai adiantar nada, como não adiantou aquela folha de figueira que o Adão e a Eva fizeram para se colocar na presença de Deus. Porque aquilo representava uma cobertura, e religião representa uma cobertura. Por isso que nós não pregamos uma religião, nós pregamos a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo. E se tiver alguma coisa fora da Bíblia, se vocês conhecerem alguma coisa mais perfeita do que isso, me avisem, que eu vou seguir. A vida eterna que vocês estão baseando aí, que vocês estão acreditando, não serve, porque está errado. Então me mostre. Agora, se tiver certo, esse aqui é o nosso lado. É isso aqui que vai nos levar para a eternidade. Não é nenhuma filosofia, não é nem um ensinamento de um homem, não é teologia. A teologia tem afastado o homem de Deus. E hoje você vê que tem bastante mestres ensinando. Há uma enxurrada de mestres que nem estão mais baseando a sua pregação no Evangelho. Estão baseando a sua pregação agora em likes, em visualizações. Se tiver bastante visualização, tem uns que chegam a atacar, a agredir, a desafiar os outros para poder dar visualização. Denegrir a imagem de alguém para poder alcançar inscritos no canal. Gente, que coisa mais imatura, mais infantil. Uma pessoa que se diz um cristão denegrir a imagem de outra pessoa, de Cristo, para poder ganhar inscrito, para poder encher a igreja e pregação do Evangelho aguinha com açúcar, lavado, que não leva ninguém para o céu, não traz arrependimento. Sabe o que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Um evangelho sem cruz não é o evangelho de Cristo. Um evangelho sem obediência não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus tem que trazer obediência, tem que trazer arrependimento, tem que trazer uma vida diferenciada do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Eu estou pregando a Bíblia. Amém. Estou falando dos discursos de Jesus. Não estou defendendo uma igreja, nem uma religião. Como disse, não vai servir para nada naquele dia do julgamento. Agora, a palavra de Deus, sim, porque Deus vai julgar o mundo pela sua palavra, pelo que está escrito aqui. Então, uma coisa que não vai poder me pegar, por exemplo, no dia do julgamento, é Atos 2, 38. Porque ali tem uma promessa de perdão dos meus pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados.
Hoje eu fui no barbeiro cortar o cabelo, cheguei lá e ele começou a conversar. O que você faz? Eu sempre cortei o cabelo naquela barbearia com outro senhor. Agora ele adoeceu e você deu a barbearia para um outro. E ele perguntou: o que você faz? Eu sou pastor. Aí ele: eu fui algumas vezes na Assembleia de Deus, há muitos anos lá em Criciúma, e tal, e eu comecei aí, e daqui a pouco ele começou a citar o nome das pessoas, eles começaram a se envolver em política, e começaram a se brigar tudo dentro da igreja, e tal, e eu ouvindo ele. E aí eu tinha um polaco lá que era muito decidido e disse: está vendo, tu acha que a igreja de Jesus ia ter isso, ia ter briga de político? Qual partido político Jesus pertence? Começou a falar dessa forma. Eu ouvindo. Então daí chegou num ponto da conversa. Aí eu disse assim: daí eu não fui mais. Aí eu perguntei para ele: tu desistiu por causa disso? Desistiu de Jesus por causa disso? Jesus não vai querer saber se ele debateu, se ele perguntou, se Jesus tinha um partido político, de qual partido Jesus era. Jesus não vai perguntar isso. Jesus vai perguntar assim: tu pelo menos leu a minha palavra e creu nela? Tu obedeceu ela? Porque é isso aqui que vai contar, amados. Não adianta, eu posso correr pelo corredor, posso gritar, posso orar com pessoas e fazer com que elas sejam milagrosamente curadas, mas eu vou ter que dar conta disso aqui, é a minha vida pela palavra. É se realmente o que está escrito aqui eu obedeço ou não. Glória a Deus. E quando eu ouvi falar do batismo em nome de Jesus, me causou assim, porque eu era católico, não lia a Bíblia, mas aí lá pelas tantas comecei a ler. E comecei a ver que ela condenava a imagem de escultura. Eu disse: mas peraí, então tem alguma coisa errada. E começou a condenar as imagens de escultura, e cada vez que eu abria a Bíblia, estava condenando. Eu disse: ué. Aí as imagens de escultura lá da igreja católica já não descia mais. Aí comecei a procurar igrejas evangélicas para ir. E fui indo numa, fui indo noutra, e lendo a Bíblia, e comparando. Até que me deparei com o batismo em nome de Jesus. Fui perguntar para um irmão que morava na frente da minha casa, um crente de anos de igreja, e eu fui perguntar para ele. Eu disse: eu estou indo em umas igrejas aí, mas eu não estou gostando não. Eu estou errado na católica, mas olha, estou vendo aí bastante erro também, já enxergava algumas coisas. E aí ele disse para mim assim: tu está procurando errado. Não procura igreja, não procura religião, procura a palavra. Sabe o que eu disse para ele? Eu disse assim: sim, eu vou dizer uma coisa para você. Eu disse: se na terra tivesse hoje a igreja de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, eu ia seguir eles, independente se eu tivesse que usar o vestidão que eles usavam lá. Falei bem assim, eu estava baixinho aquele dia. Daí o irmão olhou para mim e disse assim: o Paulo, o Pedro, os apóstolos não estão mais aqui, mas a palavra de Jesus ainda está. E a mesma palavra dele continua a mesma. A palavra dele é a mesma, não mudou. A igreja dele está aqui na terra. Aí me causou uma sede. E o irmão não me convidava para ir na igreja dele. Será que ele está indo nessa igreja de Jesus? Os apóstolos pregaram o quê? O batismo como? Aí começou a me mostrar o primeiro passo da vida cristã, que é o batismo. Começou a pregar o batismo em nome de Jesus e a mostrar pela Bíblia. E nesse ínterim, tinha um outro irmão que vinha e desfazia tudo o que aquele irmão pregava para mim. O outro vinha e dizia assim: não, mas não é verdade, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu comecei a ficar assim meio confuso, como todo mundo fica. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer pessoa olha em Mateus 28 e veja ali, que está ali, mas sem entender o que significa. Aí você vai para o livro de Atos, você vai ver em Atos 2,
Atos 8, Atos 19, o batismo só em nome de Jesus. Não tem outro. Aí você vai para 1 João, onde a Bíblia diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E eu queria o perdão dos meus pecados, eu não queria continuar sujo. Aí comecei a pedir para Deus a revelação. Senhor, está escrito aqui, mas eu quero que o Senhor me mostre, porque tem um falando que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que diz que é em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor me mostra. Apesar de que não precisava mostrar nada, porque a Bíblia já estava me dizendo. O absoluto de Deus já estava me dizendo que o batismo é em nome de Jesus. Então o que acontece? Deus me mostra, através de sonhos, o que eu precisava saber. E Ele mostra. Mostra. E a minha filha tinha 10 anos. Olha a mente de uma criança, como ela é muito mais rápida para pegar as coisas do que a nossa. Minha filha tinha 10 anos, ela disse assim: pai, o batismo é em nome do Senhor Jesus. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. E o irmão dizia assim: sabe uma coisa? O que está acontecendo? As igrejas estão batizando da mesma maneira que a igreja católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele me perguntava: pai, é nome? Me explicava. Você é pai, não é, irmão Rogério? Mas você tem um nome. E se eu chamar pai aqui, vai levantar a mão, Rogério. Eu vou dizer assim: ó, levante os pais. Aí levanta a mão, quem é pai aí? Se eu chamar pai, todo mundo vai entender que é pai. Tudo é pai. Agora, se eu disser um nome, Rogério, vai levantar a mão só esse. Se eu disser Luciano, vai levantar a mão aquele. Luciano, aquele. Tem que ter uma direção, gente. Pai, o pai não perdoa pecado. O título, pai não perdoa pecado. Mas o nome, Jesus Cristo, perdoa pecado. Por isso que as pessoas só recebem o perdão dos pecados quando elas são batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Correto? Amém? Amém? Só recebem o perdão dos pecados quando são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 4, 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É isso, Atos 12? Deixa eu ver se eu citei certo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu é onde nós estamos, não é? Amém. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só no nome do Senhor Jesus Cristo há salvação. Amém. No título de Pai, Filho, Espírito Santo, não tem perdão de pecados. Só no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Posso ouvir o seu amém? Amém. E quando eu falei com o pastor, eu fui na igreja, aceitei Jesus, e depois fiquei analisando ainda, fui várias vezes na igreja, fiquei analisando. O dia que eu fui falar com o pastor, eu quero me batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Já vi que esse é o verdadeiro batismo. A minha filha, a boca veio na orelha, ela disse: isso aí, pai, esse é o verdadeiro batismo. E aí nós somos, eu, a minha esposa e a minha filha, nós três batizados no mesmo dia. Amém? Amém. E pela graça de Deus, estamos até hoje firmes na presença de Deus. Amém. Já faz 22 anos que fomos batizados e pela graça de Deus não desejamos recuar um passo para trás. Aleluia. E se alguém me mostrar um outro batismo que for pela Bíblia e conseguir me convencer, eu me batizo de novo. Mas Atos 19, versículo
versículo 2 diz assim: disse-lhes, Paulo falando, né? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Essas pessoas já tinham sido batizadas no batismo de João, o profeta, que foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Mas agora Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram assim: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Aí Paulo disse: então tem alguma coisa errada? Você já foi batizado? Já, no batismo de João. Aí Paulo disse: mas João batizou para o arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isso aí, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados. Tem tradução que diz rebatizados. Aqui cai por terra aquela tese de que a pessoa diz assim: eu não preciso ser batizado de novo, porque eu já fui quando era criança, ou porque eu já fui quando eu era grande, mas eu fui batizado com os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, então eu preciso do nome de Jesus. O nome que perdoa o pecado. Vai expulsar o demônio, você vai expulsar em que nome? No nome de quem que se expulsa o demônio? Jesus. No nome de quem que se pede a bênção para a cura? Jesus. Quem é o grande curador? Jesus. E por que para ser batizado não pode ser Jesus? Se é o único que perdoa pecados. Estão entendendo? Amém. Então ele nunca abandonou a verdadeira igreja. A igreja dos apóstolos, como disse aquele irmão para mim, depois de algum tempo ele me convida: vamos lá então. Eu congrego uma igrejinha que é simples, não tem aquelas coisas nada toda, é muito simples. E eu estava indo, cá entre nós, eu estava visitando a Assembleia de Deus de Criciúma, lá no centro, aquela espelhada, que quando a gente passa lá, eu estava indo lá. E ali Deus me mostrou algo antes de eu ser batizado, porque um dia foi 2 irmãos da Assembleia lá me chamar para assistir um batismo, só que eu tinha saído 5 minutos antes, fechei a mercearia e fui embora. No outro dia, esse irmão que estava evangelizando, falando do batismo em nome de Jesus, foi lá em casa desesperado e disse assim: olha só, eu vi essa noite 2 homens religiosos te procurando. Eles eram religiosos, porque eu vi os trajes deles. E eles estavam te procurando e estavam tentando te levar para um negócio escuro, assim, era uma escadinha e tal, e eu gritava. Ele me chamava de Pepe. Pepe ou Pedrão, às vezes chamava de Pedrão ou Pepe. E aí tu gritou de lá de baixo: fala, irmão, sobe, vem. Naquela noite, depois que aliás, no outro dia de manhã, quando eu abri a mercearia, o irmão contou o sonho pela manhã, antes de ir para a mercearia. Quando chegou de manhã na mercearia, chegou aqueles irmãos que estavam falando do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chegaram para mim e disseram assim: olha só, ontem de noite que foi embora mais cedo, né? Nós viemos aqui, eu e o Saul, viemos aqui te procurar, para te convidar para ir assistir o batismo. Aí quando eu cheguei na Assembleia, lá no centro, de novo, onde ia ser o batismo, no dia que eu tinha ido visitar lá, tinha uma plataforma em cima do tanque batismal. Eu não sabia que ali era um tanque batismal. Mas nesta noite que eu fui lá, eles tinham realizado o batismo na noite anterior e estava descoberta. Daí eu vi a escadinha, onde o irmão tinha visto eu descer, estava indo para o escuro. Vocês entendem como Deus cuida, gente? Aleluia. Glória a Deus.
Estou falando isso para despertar vocês como Deus cuida, como Deus tem zelo. Porque eu fazia oração sincera da seguinte forma: Senhor, eu não quero ser enganado. Se for para eu ser enganado, então eu vou ficar lá onde eu estou, que já estou enganado mesmo. E aí Deus mostrava essas coisas, porque Ele é fiel. Quando tem um coração sincero, Ele mostra, Ele age, Ele quer salvar a nossa alma. Agora nós temos que crer nele, crer na palavra dele. E Ele não vai forçar nada, nunca me forçou e nunca forçou ninguém. Eu tive que tomar a posição e dizer: Senhor, é por aqui o caminho. Amém? Amém. Então Cristo, Ele nunca se afastou do meio da sua igreja. E a igreja de Cristo hoje continua caminhando na face da terra. Meu tempo esgotou. Não consegui chegar nem na metade da mensagem. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. E que você medite no que foi pregado. Talvez, quando você ouve a primeira vez, fica um tanto difícil de compreender. Mas o Espírito Santo, esse Espírito Santo que eu estou falando nesta noite, pode revelar a palavra para você. Pode revelar a vontade perfeita. Todos com os olhos fechados. Se não puder fazer um solo aqui. Não pode? Então, vamos lá. Todos com os olhos fechados. Ora a Deus neste momento. Pergunta para Ele: Senhor, é verdade isso que eu ouvi? É verdade, Senhor? Está na Tua palavra? Quando a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo, todos aqueles que precisam, que desejam a salvação, têm que entrar pela via da palavra. Você não gostaria de aceitar Jesus? Você não gostaria de receber o nome dele na tua vida, no batismo? Se tem alguém aqui nesta noite que deseja, levantaria você a sua mão e diria: Senhor, eu te aceito. Eu aceito invocar o teu nome sobre a minha vida no batismo. Eu quero ser batizado, eu quero o perdão dos meus pecados. Eu não quero mais carregar esse fardo de pecado na minha vida, Senhor. Tem alguém que gostaria de se livrar do fardo de pecado nesta noite? E dizer: Senhor, eu quero ser batizado. Tem alguém? Não olhe para o lado, é você. É você. Se você deseja, levante a sua mão, eu quero estar orando por você. Se tem alguém que quer invocar o nome de Jesus na sua vida, eu desejo estar orando por você. Jesus nunca abandonou a sua igreja. Ele nunca te abandona. Às vezes o pensamento da pessoa é: eu não vou dar conta. O Espírito Santo faz você dar conta. Ele vive a palavra em você. Deus eterno, te louvamos, Pai Celestial. Ouvimos a Tua pura palavra nesta noite. A maior verdade que há nesta terra, Senhor. Isso não foi formado em nenhum seminário de teologia. Isso, Senhor, veio do céu, inspirado pelo Teu Espírito Santo, e o Senhor tem nos revelado a Tua palavra. Ó Deus Altíssimo, nesta noite, Senhor, nós, mais uma vez, queremos, ó Deus eterno, pedir as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade perfeita. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui, Pai. Abre o entendimento, porque é só o Senhor, só o Teu Espírito Santo que revela a Tua palavra. E o Senhor mostra através de sinais, de prodígios,
de maravilhas, que o Senhor é Deus, que o Senhor mantenha a tua palavra viva, Pai. Deus eterno, eu oro por esta jovem. Estenda a tua mão poderosa, Senhor, sobre a vida dela neste momento. Como disse, o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem zelado por esta partícula da noiva, Senhor, este povo que está caminhando, ó Deus Altíssimo, mas está caminhando segurando em tuas mãos. E eu peço neste momento a tua presença, Senhor, confirmada agora no coração da tua filha. O Senhor que sonda os corações, assim como o Senhor ajudou, Senhor, nesta noite, teu filho, ó Pai, que estava com problema, com dificuldade, e o Senhor entrou com providência e ajudou. Aleluia. E o Senhor também pode ajudar essa jovem agora, Senhor. Venha neste momento, ó Deus eterno, tocar na vida da tua filha e confirmar a tua palavra, Senhor. Eu declaro que ela seja abençoada e que o teu poder, Senhor, ó Pai Celestial, seja notório a transformação desta jovem. Que o teu Espírito Santo venha fazer a obra completa, aperfeiçoá-la ao molde que o Senhor deseja, na saúde e graça. E abençoa ela, Senhor, nesta viagem que ela vai fazer, Senhor, junto com os jovens. Esse é o propósito, é o plano. Peço que o Senhor venha blindar ela, cuidar dela, zelar, Senhor, para que Satanás não coloque nenhuma mancha. Que cada tentativa do inimigo seja frustrada e que ela seja cheia do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, agradecido estou pela vida do meu irmão, a preciosidade, Senhor, da tua casa. Ó Pai Celestial, eu oro neste momento, para que o Senhor venha restaurar a completa saúde dele. Todos os traumas, tudo aquilo que tem vindo à mente, tem tentado atrapalhar ele, Senhor. Ó Pai Celestial, seja colocado no mar do esquecimento, lançado, Senhor, nas profundezas do mar do esquecimento, este atributo que o Senhor tem. Que a tua mão poderosa venha conduzir o teu filho, que ele possa sair daqui, Senhor, nesta noite, completamente transformado pelo teu poder. A saúde perfeita, Senhor, sendo restaurada, que ele possa descansar em ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a palavra? Primeiros Coríntios capítulo 11. Vocês vão ver algo. Os irmãos que estão nos visitando, não sei se vocês já assistiram alguma vez a ceia aqui nessa igreja, vocês vão prestar bastante atenção em uma coisa, que nós gostamos tanto da palavra de Deus que a ceia, ela é feita como era feita no tempo apostólico. Desde a instituição, quando Jesus deu a ceia aos discípulos, por exemplo, ele deu a ceia com pão ázimo, que é um pão sem fermento, e com vinho. Ele não usou suco. E vocês vão ver que o apóstolo Paulo também,
em 1 Coríntios 11, no versículo 21, ele diz assim, no versículo 20, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Suco de uva não embriaga, não é verdade? Então na ceia, o apóstolo Paulo usava vinho. No versículo 23, diz assim, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós não usamos nem o pão de padaria, nem o suco de uva na ceia. Por quê? Porque o pão representa o corpo de Jesus. Então esse pão ele é feito pela mão do ministro e é feito sem fermento, pão ácido, como diz a Bíblia, porque ele representa algo muito sagrado para nós, para ser feito por mão de outra pessoa ou para colocar em fermento que tipifica o pecado. Nós vamos orar, Senhor Deus, te louvamos, Pai Celestial, pelo Teu Espírito Santo nos revelar a Tua Santa Palavra. Aqui está, Senhor, este pão ácido, que representa algo tão sagrado para nós, que é o corpo que o Senhor, ó Deus, entregou pelo pecado da humanidade. Entregou-se numa cruz, foi moído, Senhor, mas o Senhor, antes de ir para a cruz, o Senhor ceiou, deu a ceia aos teus discípulos e mandou que todos comessem, Senhor. Aquele pão, pois, representava o teu corpo. Agora oramos pedindo a bênção do Senhor, purificando e santificando este pão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, bem faminto quando a alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem discípulos a voltar, sem os peixes apanhar.
Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, vez que tudo preparado já está. Vamos orar pelo vinho. Senhor Jesus, ó Deus eterno, aquela noite tão especial, onde o Senhor participou da última ceia aqui na terra, mas com a promessa, Senhor, de que participaria de novo, comeria novamente ali no céu, Senhor. Mas enquanto não vamos para ali, Senhor, para o céu, para participarmos da ceia das bodas do Cordeiro, aqui estamos nesta representação, Senhor. Aqui está, Senhor, este vinho que o Senhor mandou, Senhor, que tomássemos em memória do Senhor. Nós oramos neste momento pedindo as bênçãos do Senhor, purificando e santificando este vinho, pois ele representa o teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. No precioso e santo nome de Jesus Cristo. Amém. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar amado, Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Aleluia. Graças a Deus. 302 do nosso cenário. O de cruz se erigiu, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor.
Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Graças a Deus. Veja a importância da obediência à palavra. São João capítulo 13. São João 13. Diz assim a Sagrada Escritura no versículo 4. Levantou-se da ceia. São João 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, está falando de quem? Jesus. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Quem estava fazendo isso? Jesus. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabeis tu agora, mas tu saberás depois. E o Pedro estava resistindo. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Era importante então, né? O gesto. Aí no versículo 12, Jesus explica: Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, o que está escrito depois ali? Vós também lavar os pés uns aos outros. É interessante, não é? Por que a maioria das igrejas não fazem isso? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se o senhor e mestre vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Por que, Jesus? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Aí alguém pode dizer assim: mas isso é só um símbolo de humildade, não precisa ser praticado. Mas na ceia, o pão é um símbolo, uma representação do corpo de Jesus. Aí também não precisava. O vinho é uma representação do sangue de Jesus, o símbolo, também não precisava. Mas precisa de tudo, para ser completo, precisa de tudo. Correto? Amém. Então, temos uma bacia que foi deitado água, o irmão vai cingir-se e vai lavar os pés do outro. Para quê? Para cumprir a Escritura. Porque nós não queremos uma ceia pela metade, queremos completa. Amém? Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor, através do Teu Espírito Santo, fazer nós enxergar
isto na tua palavra, no teu livro sagrado. E nós queremos agora não só enxergar, mas queremos pôr em prática. Porque, Senhor, a fé sem obras é morta. E nós queremos transformar a nossa fé em obras agora, quando vamos lavar os pés do nosso irmão. Abençoa enquanto praticamos este ato, Senhor, no precioso e santo nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Os irmãos vão lavar os pés aqui e as irmãs lá atrás. O Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Glória a Deus.
183 e no alvo mais que a leve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele venceu. Desde esse sangue lavado, com roupas que lavam as santas, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Mais que a neve, mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve sei. Quão espinhosa coroa de Jesus por nosso Glória a poder. Deus. Santo, santo, santo. Profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Desde estas chagas pureza para o maior pecador, pois de mais altos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve sei. Amém? Glória a Deus. Nossa Aleluia. glória do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Nós vamos orar. Eu peço que os irmãos, por gentileza, se coloquem de pé. E também tem um recado, né? Terça-feira, quem desejar estar aqui em oração, né? Na terça-feira, a partir das 19 horas, teremos culto de oração aqui na Igreja do Arroio. Então, quem quiser vir, culto de oração é especificamente para orar. Tem um irmão que vai trazer uma palavrinha no final aqui, só para fazer encerramento, mas é buscar Deus em oração. E às vezes a pessoa pensa assim, mas no culto de oração dá só 3, só 4. Pode acontecer, não pode? O principal culto de oração de Jesus, que foi quando ele estava no Getsemane, em agonia, ele deu a ceia ali para os 12, chegou lá no Getsemane com 11, que Judas já não dava mais, deixou o restante dos discípulos ali e levou só 3. O principal culto de oração de Jesus estava só em 3. Ele vai e ora, vocês vão se lembrar disso. E quando ele volta ainda, ele acha a
A igreja tem dormido ainda. Os 3 estão dormindo. Então, vem e ora. Amém. Vem buscar Jesus. Amém? Amém. Vamos orar por esses pedidos de oração. É interessante, né? Se Deus permitir, eu vou trazer a mensagem nessa linha. Amém. Glória a Deus. Oração pela minha família. É o irmão Médio quem pede a oração pela família dele. E pelo João Batista Germano, por libertação. Amém. Vamos orar? Amém. Ô Luciano, vem levantar a tua voz de oração aqui. Pode vir. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Deus, por mais um dia, Senhor, por mais um culto, Pai, abençoado. E também estamos aqui, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor. Ó Pai, precisamos de uma libertação, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um grande libertador, Pai, um grande curador, Senhor Jesus. Então visite, Pai, essas pessoas, Pai, que necessitam de Ti, Senhor, que eles possam reconhecer, Pai, o Teu poder, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor, e Te aceitar como único Salvador da alma deles, Pai. É o que nós te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus eterno, Sim. te louvamos por este culto de ceia. Muito obrigada. Mais uma vez nós podemos participar. E agora, Senhor, nós vamos voltar para casa. Sim. Queremos sair deste lugar, mas não da Tua presença. Que a Tua presença seja conosco, Senhor. Assim como Moisés disse, se a Tua presença não for conosco, sairemos daqui. Enche-nos, Pai. Senhor, que possamos, neste momento, então, Pai, ter a Tua presença conosco. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve guardado debaixo da Tua potente mão. Nos abençoa, Senhor, neste final de semana e o restante da semana seguinte, Pai. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nessa jornada que o Senhor determinou para nós caminhar, Senhor, que o Senhor seja conosco em cada passo do caminho. Dá-nos nesta noite uma excelente noite de repouso e a Tua proteção sobre a nossa família, o nosso lar, sobre as nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.